Tudo bem? Professor Carlos Vitor, professor de língua portuguesa. O nosso assunto é gramática voltada para concurso público. Bora passar concurso, uma nova ferramenta para mudar a tua vida. Então, em relação ao concurso público, você chega à prova, aí vem a língua portuguesa, uma coisa linda, algo muito lindo, muito importante. Ou melhor, você faz um curso de gramática, estuda. Aí quando chega a prova, parece que é outra gramática, não é isso mesmo? Aí você, poxa, Carlos, isso não é brincadeira não. Às vezes eu fico pensando isso. Eu tenho várias gramáticas em casa, eu estudo. Aí quando chega a prova, parece que é uma outra gramática. Então preste bem atenção. Eu, professor Carlos Vitor, sendo repetitivo, professor de língua portuguesa, quero fazer a diferença na tua vida e farei também a diferença na tua vida. Ah, de que maneira? Por meio do Bora Passar concurso. Então vamos lá. Digo o seguinte, em termos de concurso público, a banca vai trabalhar da seguinte maneira. De que maneira? Como nós convivemos com a palavra em termos de língua portuguesa, a palavra apresenta duas formas, a oralidade e a escrita. Aí eu te pergunto, a prova é oral ou escrita? Você fala assim, escrita. Então, pelo amor de Deus, por favor, não me faça a prova pelo que você fala, e sim por que você escreve. Digo que, em termos de língua portuguesa, a prova apresenta três níveis. Quais são os três níveis da língua portuguesa? Eu tenho a parte da fonética, a parte da morfologia e a parte da sintaxe. Então, vamos iniciar nosso trabalho aqui. Gramática direcionada para concurso público. A gramática apresenta três partes. Quais são as três partes da gramática? Fonética, morfologia, sintaxe. Aí eu falo para você. Você sabe tudo isso aqui, mas como é que a banca, principalmente a banca do SESP, vai trabalhar essa argumentação? Eu poderia discriminar toda a parte da palavra. Por exemplo, o que é fonética, Carlos Vitor? Fonética é a ciência que estuda os sons da fala. Caramba, não é lindo? Sim. Aí temos os encontros vocálicos, ditongo, tritongo, hiata. Mas a banca do SESP explora qual assunto? A parte de acentuação gráfica. Caramba, Carlos, como assim? Sim, a parte de acentuação gráfica. E a parte de ortografia, eles amam, a banca ama o emprego do porquê. Porquê junto, porquê separado. Ah, mas eu quero saber como é que a banca trabalha. Calma, que eu vou apresentar algumas questões. Tá. Em se tratando da morfologia, a morfologia, qual é o argumento dela? Estuda, ok? As palavras. Como assim? O que vem a ser morfologia? Então, você tem este elemento. Qual é o elemento? Morfologia. Morfologia estuda as formas. Ah, mas a morfologia implica o quê? Implica as classes gramaticais, por exemplo, substantivo. Aí vejam, quais são as palavras que estão ligadas ao substantivo? Aí eu falo para você, artigo, numeral, pronome, adjetivo, é tudo teoria. Ah, mas Cláudio, artigo? Ah, mas artigo não é o, a, os, as? Pode ser, vai depender do contexto. Caramba, Caseta. Mas como assim? Que o, a, os, as também podem ser pronomes. Podem ser pronomes demonstrativos. Ou pronomes oblíquos átonos. Aí a banca do SESP faz o cruzamento. Nem sempre o, a, os, as serão artigos definidos. Vai depender, como aparece no contexto. E eu estou aqui para apresentar a você como é que a banca do SESP trabalha. Tá? Agora, quem mais vem ligado ao substantivo? Eu tenho o numeral. Carlos Vitor, eu aprendi assim numeral. 1, 2, 3, calma, você está meio nervoso. Calma. Eu posso falar que os numerais são esses, são chamados de cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tudo isso é doutrina. Eu tenho que saber como é que a banca trabalha. Tá, palavra ligada ao substantivo. Uma outra palavra, pronome. Eu, tu, ele, nós, vós. Não. Tudo bem. Você tem que saber a nomenclatura. Mas a realidade é saber como a banca trabalha. E tem um adjetivo, palavra que vem ligada ao substantivo. A outra palavra também na morfologia que é importante, qual é? A palavra verbo. O verbo é interessante. Que vocês aprenderam, eu tenho que falar assim mesmo. Aprenderam de uma forma assim. Não temos no ensino médio, era assim mesmo. Abre o livro na página tal. Hoje nós vamos estudar verbo aí. Presente indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Pretérito perfeito indicativo agora, hein? Leiam aí. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos. E aí? Aí chega a prova, o que acontece?
Não parece que é outra gramática? Então, vamos fazer a diferença por meio do Bora Passar concurso. Perfeito? Aí eu estou falando, digo o seguinte, essas duas palavras são as palavras mais importantes da morfologia. Por quê? Primeiro o verbo, depois o substantivo. E vou discriminar tudo. Tá? Apresentam também as invariáveis. Quais são as invariáveis? Preposição, conjunção, advérbio, tudo teoria. Na parte de sintaxe, o que vem a ser sintaxe? É a classificação da palavra frase. Então, preste bem atenção. O nosso curso é um curso voltado para concurso público, é um curso de língua portuguesa, é um online voltado para a gramática aplicada ao texto. Como é que a banca trabalha? Não adianta ficar artigo definido, ou a, os as. Nem sempre ou a, os as são artigo definido. Vitor, eu quero conjugar verbo. Não adianta. Eu terei de colocar e colocarei uma linha de raciocínio em termos da banca do CESP. Não só doutrina, como também aplicativo dentro do contexto. Perfeito? Então, vamos lá. Começamos aqui. Tá. Vamos lá. Aí vai começar a festinha. Que festinha, Carlos Vitor? Deixa eu me apagar aqui. O que vem a ser fonética? Fonética é o estudo dos fonemas, ok? É o estudo dos sons da fala, perfeito? Aí eu posso falar para vocês. Quais são os fonemas da língua portuguesa? Aí você, os fonemas, vogais, semivogais e as consoantes. A banca do CESP não vai trabalhar isso aqui. Quando a banca trabalha a parte fonética, ela vai trabalhar em duas situações. Acentuação gráfica, ok? Acentuação gráfica e a parte de ortografia. Agora, você pode ter toda a teoria. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a palavra médico. Médico, a banca vai te perguntar o que marca o acento gráfico de médico? Oxítona, paroxítona? Não, ela é o quê? Proparoxítona. Daqui a pouco a banca joga esta palavra com a palavra série. O que marca o acento gráfico? Ela é o quê? Paroxítona. Daqui a pouco joga esta palavra com a palavra cajá. Cajá é o quê? Oxítona. Então, a realidade da acentuação gráfica, que eu quero apresentar para vocês, em termos da banca do CESP, vamos trabalhar a linha de raciocínio. Você vai trabalhar em relação à posição da sílaba tônica. Por exemplo, eu tenho a palavra médico e a palavra trânsito. Se você perceber, trânsito e médico são o quê? Proparoxítonas. A banca do CESP pode dar um comando certo ou errado. De que maneira? Médico e trânsito seguem regras de acentuações gráficas iguais? Aí você vai olhar a sílaba tônica. Médico é o quê? Proparoxítona. E trânsito é o quê? Proparoxítona. Então as regras são o quê? Iguais. Daqui a pouco a banca faz o seguinte, série, ok? Série e a palavra, deixa eu ver qual palavra, vou escolher uma palavra para você. A palavra silêncio. Aí você, a palavra silêncio. Série silêncio, segue a mesma regra de acentuação gráfica? Aí você não vai ficar lá pelo tempo, ai meu Deus do céu, série, ou melhor, na hora da prova, Casito, sabe o que eu fazia antes? Eu queria me lembrar de todas as regras de acentuação gráfica. Lindo, lindo. As regras, elas existem. Oxítona, terminada em A, E, O, em O, ES. Você na hora da prova. Paroxítonas, relício não. O que é isso, Casito? Calma, calma. Para de gritar aí. Paroxítonas, terminada em R, S, L. Não adianta, queridos. Ou melhor, são quantas questões geralmente? Há 100 e poucas questões, então você vai ter que parar e pensar, linha de raciocínio. O que eu quero? Falou acentuação gráfica, você vai trabalhar com a posição da sílaba tônica. Série. Aí eu tenho aqui, ó, silêncio. A sílaba tônica é o quê? Oxítona ou paroxítona? Paroxítona. Série, oxítona ou paroxítona? Paroxítona. Então as regras são iguais ou diferentes? São iguais. Aí vem a palavra cajá. Cajá, cajá, cajá. Aí ele coloca assim, a palavra reféns. Aí a banca pergunta, cajá e reféns são regras iguais ou diferentes? Iguais. Oxítona e o quê? Oxítona. Aí tudo bem. Olha para mim. Estou olhando, Carlos Vitor. Eu sei que você está me olhando. Teoria linda e maravilhosa. O perigo da banca do CESP é que a banca pode dar um comando certo ou errado. Aí você, mas espera aí, Carlos Vitor, como assim? Você tem toda a regra de acentuação gráfica.
todo o conhecimento gramatical. Aí a banca vai fazer a seguinte pergunta: pode afirmar que médico e trânsito seguem regras de acentuações gráficas diferentes? É você diferente? Não. São regras iguais. Então, quando pergunta se as regras são diferentes, a banca já está te dando um comando que errado. Por quê? Afinal de contas, a banca do SESP trabalha com o julgamento. Então, aquilo que é certo, a banca pode dar um comando errado. E aquilo que é errado, a banca pode dar um comando certo. Então, meu querido, minha querida também, olha para mim, olha para mim. Cuidado com o comando da questão. O conhecimento gramatical é lindo, mas a banca vai jogar o quê? A gramática contextualizada. O que pode e o que não pode. Não é linda a língua portuguesa? Às vezes eu estou ficando com medo. Com medo de quê? Calma, calma que eu vou explicar tudo direitinho. Beleza? O mesmo processo. Série e silêncio são regras iguais ou diferentes? São regras iguais. Mas a banca pode dar um comando o quê? Diferente. E que já referência? Regras iguais. Aí eu quero uma questão. Questão? Eu quero uma questão, Carlito. Ótimo, ok? Já que você quer uma questão, então vamos lá. Vai começar a festa. Deixa eu apagar aqui. O que eu falei agora há pouco para você? A teoria, ótima. Então, lógico que eu vou apresentar a teoria. Já vou trabalhar a regra prática, a objetividade. Pode ser? Preste bem atenção. Julgo acentuação gráfica e ortografia. Julgo os itens abaixo quanto à acentuação gráfica. Aí vem a primeira questão. O emprego do acento gráfico na palavra arqueológica e na palavra áspera justifica-se com base na mesma regra de acentuação, Quando eu falo acentuação gráfica, é acento agudo ou circunflexo. Então, em se tratando da banca do SESP, o que você vai ter de fazer? Você vai fazer isto aqui. Você vai procurar a posição da sílaba tônica. Então, vejam, eu tenho aqui, ó, arqueológica. Eu tenho uma palavra o quê? Uma palavra paroxítona. Muito lindo. Quando você chegar à palavra áspera, também é outra palavra o quê? Proparoxítona. Agora, vamos lá ao comando da questão. O emprego do acento gráfico na palavra arqueológica e na palavra áspera justifica-se com base na mesma regra de acentuação? Sim. Então o comando está o quê? Correto. Como assim? As duas são proparoxítonas. Perceba o argumento que eu estou te apresentando. Teoria, 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 teoria. Eu tenho que ter conhecimento da teoria? Tenho sim. Eu tenho que ter conhecimento da teoria. Porém, você vai trabalhar com a linha de raciocínio da banca. Então, a banca deu um comando certo ou errado? Certo. As duas são o quê? São proparoxítonas. A questão está o quê? Correta. Ótimo. Vamos a mais uma questão? Vamos embora, Carlito. Isso. Veja só, querido. A questão de número 2. Considerando a acentuação da palavra indústria, então vamos lá. Considerando a acentuação da palavra indústria, pode-se dizer que recebeu o acento agudo por ser paroxítona com vogal I na última sílaba. Aí você, peraí. Como é que é isso, Carlito? Aí a sua cabeça já começa o quê? Paroxítona, a banca está te dando todo o instrumento. Primeiro, eu vou lá a palavra indústria. Então, aqui eu tenho, ó, indústria. O que aconteceu? A palavra indústria, o que acontece com ela? Ela é uma palavra paroxítona? É. Agora, o que marca de ela ser paroxítona? Opa, a vogal I na última sílaba? Não. Na última sílaba, quem aparece? O A, que é a vogal, o I é semivogal. Então, a banca está te dando um argumento o quê? Errado. Que a justificativa é porque a paroxítona é terminada em ditongo. E não por causa desse procedimento aqui. Primeiro, o I nem é vogal. O I é o quê? Semivogal. Caramba, Carlito, que coisa linda. Então, a banca deu um comando o quê? Errado. É ou não é lindo? Perceba o que eu estou te apresentando aqui. Primeiro vi a brincadeira da teoria. Como assim? A língua portuguesa apresenta 3 situações quanto à palavra. Quais são as 3 situações? Fonética, que estuda os fonemas. Dentro da fonética vem o processo da ortografia e da acentuação gráfica. Tá. Aí você tem todo o procedimento gramatical, todo o conhecimento teórico. Mas a realidade, você tem que pegar o argumento da banca e aplicar o quê? Dentro do contexto. Não é lindo isso aqui? Volta aí, Carlito, volta aí. Então, a pedido. Vejam, indústria paroxítona é terminada em paroxítona, terminada em ditongo. Vejam, aí a banca pergunta,
Considerando a acentuação da palavra indústria, pode-se dizer que recebeu acento agudo por ser paroxítona com a vogal I na última sílaba? Não. Deu um comando que errado. Tá. Agora vamos à questão 3. Perfeito? A questão de número 3. As palavras políticas, âmbito, década e cônjuges recebem acento gráfico. Falou acento gráfico, como você sabe, agudo ou o quê? Ou circunflexo. Aí eu tenho de observar o quê? A posição da sílaba tônica, ok? Ou melhor, a posição em que o acento gráfico se encontra, que pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A minha argumentação em termos da banca do CESP. Então vamos lá, repete aí, Carlos Vitor. Eu repetirei. Políticas. O que marca o acento gráfico? Proparoxítona. Âmbito, proparoxítona. Década, proparoxítona. Cônjuges, proparoxítona. Recebe acento gráfico com base em diferentes regras gramaticais? Não. Aqui a banca já deu um comando errado. Mas espera aí, como assim? O que marca o acento gráfico? Políticas, proparoxítona. Âmbito, proparoxítona. Década, proparoxítona. Cônjuges, proparoxítona. Então são regras de acentuação gráfica. Iguais ou diferentes? São regras iguais. Mas o que a banca está falando? Repetindo, recebe acento gráfico com base em regras diferentes? Não, são regras do quê? Iguais. Então a questão está totalmente o quê? Errada. É massa ou é cabuloso? É ou não é lindo, gente? Caramba, Carlos Vitor, é muito lindo isso aí. Então a realidade que eu quero te passar, que eu quero falar para você, que é o Bora Passar Concurso, que teoria é linda, você tem todo o conhecimento gramatical, mas em se tratando da banca do CESP, a banca vai começar a trabalhar o quê? A sua linha de raciocínio. Caso estou ficando com medo, está ficando com medo de quê? Com medo por quê? Não há necessidade de você ter medo, você vai ter de praticar. Eu queria mais um pouquinho de teoria. Eu apresentarei teoria sim, mas antes, vamos a esta brincadeira. Eu estou apresentando questão como a banca trabalha. A próxima questão, a questão número 4. O emprego do acento gráfico em Uberlândia e Água justifica-se com base na mesma regra ortográfica? Você, caramba, regra ortográfica. Eu falei a você, acentuação gráfica e ortografia está dentro da parte de fonética. Então vamos discriminar aqui. Aí você fala, Carlos Vitor, como é que eu vou fazer isso? Querido, em se tratando de acentuação gráfica, procure a posição da sílaba tônica. Saber se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. É a banca do CESP. Aí eu tenho aqui, ó, Uberlândia. Aí você fala Uberlândia. Então é o quê? Paroxítona. Depois você tem com a palavra água. Água é o quê? Paroxítona, que é a justificativa do acento gráfico. Paroxítona terminada em quê? Em ditongo. Justifica-se com base na mesma regra ortográfica? Sim, são regras do quê? Iguais. Então a questão está o quê? Correta. Agora, queridos, o que eu falo a você? Em se tratando de língua portuguesa, como a prova da banca do CESP é a prova cognitiva, a você, o que é isso? É o seu conhecimento em cima do próprio conhecimento para o julgamento. Aí eu falei para vocês. Oxítona recebe acento gráfico, na última sílaba, terminada em A-E-O, em oens, cajá, café, giló, reféns e parabéns. Tudo bem? Aí eu coloco a regrinha das paroxítonas. Paroxítona terminada em R, caráter, X, tórax, L, amável, útil, PS, bíceps, ON, próton, íon. As paroxítonas terminadas em tom, toda a regra. Aí chega e falo para você, presta atenção, todas as proparoxítonas recebem acento gráfico. Aí você está dentro de um contexto de conhecimento. Caramba, muito lindo, estou mandando bem. Calma, não fale assim, está mandando bem. Que linguajar é esse? Aí você está com toda a regrinha de acentuação gráfica. Aí o que a banca vai fazer com você? É necessário o acento gráfico? Quando eu falar acento gráfico, quais são os acentos gráficos que nós conhecemos em termos de acentuação gráfica? Acento agudo e acento o quê? Circunflexo. É necessário o acento gráfico nas palavras que aqui aparecem? Aí você, caramba,
Querido, a banca quer saber se você sabe ler. O que está escrito aqui? Secretarias. Então, secretarias, o acento gráfico é obrigatório? Não. É necessário? Não. Que existe a palavra secretarias. Ah, mas Carlito, na outra existe estágio? Não. Calma. Assim que eu comecei, eu falei para vocês o seguinte: há duas palavras importantes na língua portuguesa. Primeiro o verbo e depois quem? O substantivo. O que você está lendo aqui? Estagio. Estagio vem do verbo que? Estagiar. Eu estagio. Então, o acento gráfico é necessário? Não. Caramba, Carlito, mas eu só falo estágio. Eu sei disso. Eu sei disso. Quer ver? Olha para cá. O que está escrito aqui? Silêncio. Em relação à palavra silêncio, o acento gráfico é obrigatório? Lógico! A banca nos está pedindo a justificativa do acento gráfico. Está perguntando se o acento gráfico ele é necessário, ele é obrigatório. O que você terá de fazer? Faz isso aqui, ó. O que você lê aqui? Silencio. Caramba! Hoje, banca não está te dando frase. Você tem de conhecer o quê? A palavra. Lógico, se desse falar a frase, ficaria melhor. Eu me silencio diante do fato. Não seria bacana? O professor pediu aos alunos, silêncio, silêncio, não fica melhor? Mas hoje a banca fala assim, você tem de conhecer o quê? A palavra. Então, na palavra secretarias, o acento gráfico é obrigatório? Não. Estagio é obrigatório? Não. E o que está escrito aqui? Ah, Carlito, presta bem atenção. O que você lê aqui? Críticas, não é isso? Quando você tira o acento, o que você lê? Críticas. Cara, não acredito, Carlito. Acredite sim. Acredite. Você tem todo o conhecimento gramatical. Aí eu te pergunto, é necessário acento gráfico nas palavras secretarias, estágio e críticas? Não, não é necessário. Então a banca deu um comando o quê? Um comando o quê? Correto. Então, olhando para você, por mais que você tenha conhecimento gramatical, todo o conhecimento gramatical, em se tratando da banca do CESP, tudo vai ser o comando da questão. Ela vai trabalhar com a sua linha de raciocínio, ela vai trabalhar com o teu conhecimento e não pode o quê? Ter dúvidas. Que cuidado, cuidado. Você vai ter que falar o seguinte, em termos do CESP, eu sei que nada sei. Tudo vai depender do comando da questão. Por mais que você fale, oxítona, paroxítona, Carlito, eu decorei tudo. Primeiro que não é decoreba, é a gramática aplicada ao texto. Então, ótimo. Voltando aqui. Agora, vamos para um outro assunto. Então, apagando aqui. Um outro assunto. Aí vem a brincadeira linda. O que? Morfologia. Ah, Carlito, eu amo isso aí. Ama isso e tende a amar mesmo. Quando fala morfologia, o que é morfologia? É o estudo das formas. Ah, mas quais são essas formas? São o quê? As palavras. Ok? Agora, morfologia, eu tenho aqui, ó, é o emprego das classes de palavras. Então, quando fala classe de palavras, função morfológica, estrutura da palavra, estrutura morfológica, cada palavra apresenta a estrutura, apresenta o quê? O nome. Aí eu digo a você o seguinte, todas as palavras da nossa língua, todas as palavras, pertencem a uma classe. Existem 10 classes de palavras. Existem 10 classes de palavras. Caramba! Ou melhor, eu pergunto a você, quantas são as palavras da língua portuguesa? Ah, Carlito, eu falo muito, Carlito. Eu não tenho nem uma infinidade. Não. 10. Então, preste bem atenção. Quantas são as classes de palavras? 10. 6 variáveis e 4 o quê? Invariáveis. Ah, não acredito. Cada palavra apresenta o quê? Um nome. Cada palavra tem um nome. Não entendi. Digo o seguinte, 6 variáveis. Carlito, quais são as variáveis? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral. E a palavra verbo. E as invariáveis? Preposição, conjunção, advérbio e interjeição. Carlito, eu não estou muito legal hoje, não. Não está legal. O que está legal? O que é isso? Não está legal. Você está bem, sim. Legal está dentro da lei. Ah, desculpa-me. Tudo bem. Então, olhe para cá. Presta atenção aqui. Aqui você tem um quadro. Ah, Carlito, não estou vendo direito. Quer meus óculos? Presta atenção aqui.
Então vamos lá, apagar. Pronto. Melhorou? Pô, Carlos Vitor, agora tá legal, obrigado. Tá, não precisa agradecer, não. Não precisa me agradecer, não. Ok? Tá. Se for você que escreveu isso aqui, eu sei que fui eu que escrevi. Presta bem atenção aqui. Tá nervoso? Olha para mim. Repetindo, morfologia, estudo das formas. Quem são essas formas? São as palavras. Tá? Emprego das classes de palavras. Todas as palavras da nossa língua pertencem a uma classe. Existem 10 classes de palavras. Aí começa a festinha. Eu tenho 6 variáveis e 4 o quê? Invariáveis. Quais são as variáveis? Eu tenho essa coisa linda. Quem? O substantivo. Agora, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Digo a você o seguinte: o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome são palavras que vêm ligadas a quê? A quem? Ao substantivo. Tá? E tem a palavra verbo. Aí você fala assim, eu ainda não entendi essa variação. Como é que você não entendeu? Você fala aí, Carlos Vitor, 6 variáveis, o verbo varia? Sim. Então, eu vou explicar a você. O substantivo varia em gênero, número e grau. Gênero, masculino, feminino. Número, singular, plural. Grau, aumentativo e diminutivo. Tá entendendo a brincadeira? Carlos Vitor, e o adjetivo? Perfeito. Ele indica uma característica ao substantivo. Lindo, 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 lindo. É uma característica? É. Mas o adjetivo varia em quê? Gênero, número e grau também. E o artigo? Numeral e pronome, eles apresentam gênero e número. Perfeito. Ah, o verbo, Casito, também apresenta gênero e número? Não, o verbo já é diferente. O verbo é totalmente diferente. O verbo é diferente? É. O verbo, a variação do verbo é em modo. Tempo. Tempo? Sim. O verbo apresenta tempo passado, presente e futuro. Então, varia ou não varia? Apresenta modo indicativo, subjuntivo e imperativo. É ou não é a variação? Estou começando a entender, Casito. Então, o verbo é diferente dos nomes. Que lindo! É perfeito! O verbo é diferente dos nomes. Casito, a tua vida está mudando, então não está mudando. Carlos Vitor, não é brincadeira não. Não me abandone, calma, calma. Vejam, então há uma variação. Digo o seguinte, quais são os nomes? Eu tenho um substantivo. Quais são as palavras ligadas ao substantivo? Adjetivo, artigo, numeral, pronome. Perfeito? As invariáveis, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Por que são invariáveis? Tá. As palavras invariáveis não apresentam masculino nem feminino, nem singular nem plural. Tudo bem? Carlinhos, você fala muito, lógico. Eu estou apresentando o lado teórico. Agora, dessas 10 classes de palavras, as mais importantes são 2. Quais? Substantivo e quem? E verbo. Substantivo e verbo. São as 2 palavras mais o quê? Importantes. Carlinhos, mas como é que uma situação dessa se prova? Calma, 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 calma. Quando eu iniciei a aula, eu comecei com a parte de fonética. Foi ou não foi? Falei que a parte da fonética, como a banca trabalha. Acentuação gráfica, o que? E ortografia. Vou apresentar algumas questões em termos morfológicos, para que você tenha o quê? Uma ideia. Presta bem, olha para mim. Você vai ter uma ideia em termos morfológicos. Perfeito? Então, vamos ver algumas questões da banca do SESP. Uma outra coisa, querido. Por mais que você esteja estudando, como você está estudando aqui conosco, no Bora Passar Concurso, teoria, teoria, teoria e exercício, você ainda não apresentou nenhuma teoria. Eu sei que eu não apresentei nenhuma teoria, que a princípio eu estou colocando a argumentação da banca, como será o nosso trabalho aqui, por meio do Bora Passar Concurso, que nós faremos a diferença na tua vida, perfeito? Tá. Com objetividade. Então vamos lá. Deixa-me apagar aqui. Esta questão, qual questão que aqui aparece? Okay. Eu tenho a letra A. Na letra A, qual será o assunto? É este assunto aqui, ó. Uso e emprego do adjetivo e locução que? Adjetivo. A teoria gramatical ela é linda e maravilhosa. Presta bem atenção, a teoria, por exemplo. Quando eu falo esta coisa linda aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Amor de mãe, aí é o nosso estudo. Amor de mãe. De mãe é a locução adjetiva, porque antes aparece o substantivo. Amor de mãe, que tipo de amor é? É um amor o quê? Materno.
Não é isso que se fala? Amor de mãe, amor materno. Amor de pai, amor paterno. Toda a teoria é gramatical. Um corpo de professores é um corpo o quê? Docente. Um corpo de alunos é um corpo o quê? Discente. As águas do rio são águas fluviais. As águas da chuva são águas fluviais. Caramba! Todo procedimento de quê? Locução adjetiva, que equivale a um adjetivo. Aí vem a banca do CESP trabalhar a sua linha de raciocínio, a gramática aplicada ao texto. De que maneira? Veja esta questão que aqui aparece, que é da banca do CESP, dentro da parte que é da morfologia. Veja, no texto, então a banca está falando o quê? No texto acima, a locução dos eleitores, então vamos lá, com a centralidade da televisão nas campanhas políticas da atualidade, o evento político deslocou-se das ruas e das praças públicas para a sala dos eleitores. Ah, que lindo! Tá. Eu tenho sala, que é um substantivo o quê? Concreto. Sala dos eleitores. Tudo bem. Aí a banca joga para você o argumento. A locução dos eleitores é a locução? É a locução. Que eu tenho a preposição mais um substantivo. E antes aparece o substantivo. Tá. A locução dos eleitores poderia ser substituída pelo adjetivo eleitoral? Aí você, caramba! Por quê? Uma locução adjetiva equivale a quê? A um adjetivo. Um ataque do coração, um ataque o quê? Cardíaco. Uma dor de cabeça é uma dor o quê? Cefálica. Uma dor de garganta é uma dor o quê? Gutural. Agora, preste atenção. A teoria gramatical é linda. A banca está pedindo que você leia e faça uma questão interpretativa. Primeiro, com a centralidade da televisão nas campanhas políticas da atualidade, o evento político deslocou-se das ruas e das praças públicas para a sala dos eleitores. Quando fala sala dos eleitores, é dentro da casa deles, é o local da casa deles. Então, não tem nada com o quê? Com o eleitoral. A banca está te dando o quê? Um comando o quê? Totalmente errado. Então, está errado. Por quê? Está perguntando se dos eleitores equivale o quê? A eleitoral. Não, está errado. Porque, dentro do contexto, a sala dos eleitores é o local onde eles ficam. É dentro da casa deles. Totalmente o quê? Errado. É ou não é uma questão linda? Carlos Dias não é brincadeira não, hein? A banca do CESP, eu amo ela não. Eu amo ela não. Eu a amo. Amo ela. Não existe isso. Então, vamos a mais uma questão? Você vai explicar isso tudo? Vou explicar. Primeiro, trabalhando no exercício, para você ter ideia da filosofia da banca do CESP. Então, vamos na questão 2. Segunda abordagem, não. Ah, Casito. Meu querido, eu vou te dar uma dica. Bora passar concursos apresentando uma dica para você. Preste bem atenção ao que eu quero te falar. Concurso público, você tem um tempo de prova. Tem ou não tem um tempo de prova? Uhum. Então, quando você estiver fazendo prova, eu peço que você vá ao comando da questão. Ah, mas, Casito, e ao comando da questão? Sim, que você precisa ganhar tempo para saber do que se trata. Ah, mas de que maneira? Tá. Eu sou você fazendo prova. Segunda abordagem educacional tradicional, a educação objetiva. Você sabe o que a banca está pedindo? Não. Então, é por isso que eu peço para você o comando da questão. Ah, de que maneira? Então, vamos lá. Começa aqui, ó. O emprego do artigo indefinido no trecho em uma visão contemporânea. Então, aqui está o quê? O artigo indefinido. Querido, é o que eu falo a você. Casito, quais são os artigos definidos? Aí eu falo assim, o, a, os, as. Indefinidos, eu falo um, uma, uns, umas. A princípio são artigos. Porém, para que eles sejam artigos, eu falo isso aqui, ó. O homem. E falo que é um homem. Aí eu tenho certeza que são artigos. Aí eu pergunto a você, menina, que está só. Você que está sozinha. Menina, você que está do outro lado me assistindo. O que é que você prefere? O homem ou um homem ou que vier a lucro?
Ah, Casito, eu prefiro o homem. Por quê? Quando você fala o homem, aqui é qualquer homem, um homem determinado. É um homem o quê? Determinado. E um homem é qualquer o quê? Homem. Casito, dá moral aos meninos aí. Então, ótimo. Aqui, ó, a mulher. E fala o quê? Uma mulher. Perfeito. A diferença. Meninos, qual é a preferência de vocês? A mulher ou uma mulher? Casito, pelo amor de Deus. Eu estou na pista, o que vier é lucro. Não, não fale assim. Você é uma pessoa centrada. Eu estou pedindo um argumento. Quando fala a mulher, é uma mulher o quê? Determinada. Uma mulher é qualquer mulher. Então, vamos ver como é que a banca trabalha o assunto que eu estou brincando com você, de artigo indefinido. Eu já tenho uma linha de raciocínio. Lógico que eu tenho de voltar o quê? Ao texto. Vamos voltar ao texto? Sim. Uso e emprego do artigo dentro do contexto. Você já tem uma linha de raciocínio. Segundo uma abordagem, preste bem atenção. O que é essa aí, Casito? Segundo uma abordagem educacional tradicional, a educação objetiva, a transmissão dos saberes formulados ao longo da história, cabendo ao educando a função de memorizá-los e de reproduzi-los. Em uma visão contemporânea, quando falar em uma visão contemporânea, é qualquer o quê? Visão. Como o Tamanho falou aqui, ó, segundo uma abordagem, é o quê? Qualquer abordagem. A educação não é qualquer educação, é educação o quê? Determinada, porque eu tenho um artigo definido. A transmissão não é qualquer transmissão, é a transmissão o quê? Determinada, ok? Então, o que a banca... Qual foi a pergunta da banca? Vamos lá? Qual foi a pergunta da banca? Então, veja. Preste bem atenção aqui. A banca pergunta o seguinte: o emprego do artigo indefinido no trecho em uma visão contemporânea, quando eu falar uma visão contemporânea, é qualquer o quê? Visão. Indica a possibilidade de existirem outras abordagens educacional? Sim. Por quê? Em uma visão contemporânea é qualquer o quê? Visão. Como está dentro do próprio contexto. Segundo a abordagem educacional, quer dizer o quê? Você deduz, você infere que existem outras abordagens educacionais, ok? A educação objetiva, a transmissão dos saberes, formulada ao longo da história, cabendo ao educando as funções de memorizá-los e de reproduzi-los. Em uma visão contemporânea, é qualquer o quê? Visão. Então, a banca do CESP deu ou não deu um comando certo? Sim ou não? A questão está o quê? Correta. Olha para mim, querido. Casito, estou te olhando. Eu sei. Todo conhecimento... O que é isso aí, Casito? Como é que o CESP faz uma coisa dessa, querido? É a gramática aplicada ao texto. Por mais que o professor fale, artigo, lembra no ensino médio? Artigo definido, o, a, os, as, umas. Primeiro, para que seja artigo, acompanha um substantivo, ou até mesmo um substantivo, uma palavra, perfeito? Porém, artigo definido, qual é o argumento dele? Ele determina o substantivo. O indefinido, ele indetermina, é qualquer um. Você fala, o menino é o menino determinado, o menino é qualquer menino, não é lindo? Então a questão está o quê? Correta, está corretíssima. Casito, eu quero mais uma questão. Ótimo. Então vamos a mais uma questão? Sim. Deixa-me apagar. Uso e emprego do modo e tempo do verbo. Então vamos lá. Uso e... Casito, eu não gosto de verbo não. Como é que é? Você não gosta de verbo? Mas a tua vida vai mudar. Vai mudar. Casito, eu tenho trauma de... Calma. Primeiro, quem manda na língua portuguesa? Você, Casito. Não mando nada. Quem manda na língua portuguesa, primeiro é o verbo. Digo o seguinte, se você me apresentar uma frase, eu vou procurar o verbo. Se não houver verbo, eu vou procurar o substantivo. Então, o verbo, ele flui na língua portuguesa. Então, quando a banca fala verbo, vejam só. Quando eu falar modo, quais são os modos do verbo? Eu tenho aqui, ó, o indicativo, que dá uma ideia de quê? De um fato certo. Tá. Temos o subjuntivo. Qual é o argumento subjuntivo? Fato o quê? Provável. O imperativo. O que é o imperativo, Casito? Calma. Para de gritar aí do outro lado. O imperativo é o quê? Uma
ordem, um pedido, uma súplica. Afirmo para você o seguinte: o imperativo, eu deduzo que uma pessoa se dirigindo a outra. Ah, mas como assim? Saia daqui. Não é um pedido, não é ordem. Eu entendo que uma pessoa, corra que a polícia vem aqui. Quando fala corra, é um imperativo. Então, falo para você a seguinte brincadeira. Quando falar verbo na morfologia, a linha de raciocínio, você vai trabalhar com modo, mas na frase, o indicativo é um fato certo, o subjuntivo é um fato provável, duvidoso, uma suposição. E o imperativo é um pedido, uma ordem, uma pessoa se dirige na outra. Então, vamos ver como é que a banca trabalha este argumento aqui. Então, vai começar a festinha. O que eu faço da minha vida? Eu leio todo o texto, eu vou ao comando da questão. Eu vou ao comando da questão. Veja. O autor constrói seu texto, então apaga isso aí, Carlosito. Apagarei. O autor constrói seu texto de forma a se aproximar do leitor, o que explica, por exemplo, o emprego da primeira pessoa do singular. Então, a primeira pessoa do singular quem é? Eu. No caso, vai ser quem? O autor do texto. No segundo período, e do imperativo no quarto. Caramba! Será que está no texto isso? Então, vamos lá. O autor constrói seu texto de forma a se aproximar do leitor, o que explica, por exemplo, o emprego da primeira pessoa no segundo período e o do imperativo no quarto. Então, vamos lá. Como é que vai ser isso aqui, Carlosito? Vamos lá. Começa assim. Primeiro, eu tenho que procurar qual período? Eu tenho que procurar o segundo período. Carlosito, o que é um período? O primeiro período começa aqui, ó, com a letra maiúscula e vai terminar onde, Carlosito? Vai terminar onde? Deixa eu ver. Vai terminar com um ponto, desde que haja o quê? Verbo. Então aqui, ou melhor, serei bruto. Meus mestres que me perdoem, meus mestres da língua portuguesa. Você vai trabalhar a linha de raciocínio. O período começa com a letra maiúscula e termina com um ponto, desde que haja verbo. Não entendi. Onde começa o primeiro período? No para. Termina onde? Atraente. Perfeito. O segundo período começa assim, ó. Eu, por exemplo, nunca associei cálculo à felicidade. Eu quem? O autor do texto. Aí é o segundo período. Vamos ao segundo período. Some os aspectos prazerosos da sua vida, depois subtraia os desagradáveis. A banca está perguntando se esses verbos estão no imperativo. Ah, mas como é que eu vou saber? Dentro do contexto. Quando falou some os aspectos prazerosos da sua vida, não é um pedido? Não é uma pessoa se dirigindo a outra? No caso, quem vai ser essa pessoa? O autor do texto. Ah, mas como é que você sabe? Eu. Eu, quem sou eu? A pessoa que fala. Ou, depois subtraia, eu também tenho o quê? O imperativo. Então a banca, qual é o comando da banca aí, Carlosito? A banca pergunta. O autor do texto, o autor constrói seu texto de forma a se aproximar do leitor. Ah, mas como é que eu saber? Está na argumentação de quê? Do modo imperativo. O que o imperativo faz? É uma pessoa se dirigindo a outra. No caso do autor do texto, sim. E para que isso aconteça, ele teve que usar o modo imperativo. Então a banca está te dando um comando o quê? Correto. Carlosito, não é brincadeira não. A minha vida está começando a mudar. Tudo bem? Então preste atenção. Eu volto já. Não saia daí. Tá legal? Um forte abraço.